A reação em cadeia da DNA polimerase, ou PCR, é considerada a principal técnica de biologia molecular. Isso porque ela resolveu dois grandes problemas dos cientistas que manipulam o DNA e o RNA. Para ser possível analisar uma molécula de DNA, você necessita de grandes quantidades dela, tornando-a visível para sua identificação. Esse era o problema da quantidade. Uma outra necessidade era de analisar uma região específica do material, apenas um único gene, por exemplo, a depender da sua necessidade experimental. Esse era o problema da especificidade. Praticamente todos os laboratórios que trabalham com biologia molecular fazem PCR em sua rotina, seja diretamente ou indiretamente, gerando assim várias versões da técnica de PCR, mas o que iremos trabalhar neste vídeo é apenas a PCR convencional. Como funciona a PCR? A técnica é baseada no mecanismo de replicação celular, no qual a célula vai replicar seu material genético para que ambas as células filhas tenham uma cópia do seu genoma. O que faremos então é simular esse mecanismo dentro de um tubo de ensaio, com o diferencial de que não iremos fazer cópias de todo o genoma, mas sim de um único fragmento, de um único gene. Quais são os reagentes necessários no meu tubo de ensaio? O primeiro deles é um DNA molde a ser copiado e amplificado, o fragmento do gene que eu necessito de amplificar por meio da técnica de PCR. O segundo é a DNA polimerase, uma enzima responsável por sintetizar nova fita de DNA. O terceiro são os nucleotídeos utilizados para o processo de síntese. Temos também os primers, pequenos fragmentos de DNA fitas simples complementares e específicos às extremidades do meu DNA molde. E, por fim, é necessário também um íon bivalente como cofator para a DNA polimerase. A PCR é realizada dentro de um equipamento chamado de termociclador, responsável por controlar a temperatura durante todo o processo. A técnica ela é dividida em 3 etapas principais. A primeira etapa é chamada de denaturação e ocorre em uma temperatura de 95 graus Celsius. O meu fragmento de interesse é então denaturado, devido ao rompimento das ligações de hidrogênio que uniam ambas as fitas, uma consequência da elevada temperatura nessa etapa. A segunda etapa é chamada de anelamento e ocorre em uma temperatura menor, de aproximadamente 60 graus. Nessa temperatura, os primers, pequenas sequências de fitas simples, complementares ao DNA molde, de aproximadamente uns 20 nucleotídeos, conseguem se anelar à sequência. Devido ao seu menor tamanho, eles se anelam antes do que as duas fitas de DNA. Por fim, a terceira etapa é chamada de extensão e ocorre em uma temperatura de 72 graus Celsius. Nessa etapa, a DNA polimerase será responsável por unir os nucleotídeos livres, estendendo a fita e gerando, então, duas novas sequências do meu DNA molde. Ao repetir esse ciclo, temos uma quantidade exponencial da região genômica que gostaríamos de analisar.